Olá, muito boa tarde a todos. O meu nome é Leandra Dias e queria dar-vos as boas-vindas a mais esta iniciativa da Primavera, este webinar que traz um tema que está muito em voga e é um tema quente, está ligado à privacidade, da proteção de dados e os desafios que esta nova legislação europeia veio trazer e vem trazer às empresas, às instituições e mesmo aos particulares, às pessoas consideradas individualmente. Nós hoje vamos fazer uma apresentação de enquadramento, isto porque o novo regulamento de que vamos falar é bastante extenso e é um documento com uma complexidade técnica elevada e, como vão ver, são muitos os temas novos, muitas as implicações e, portanto, só numa sessão com mais tempo e mais detalhada é que poderíamos pormenorizar todos estes pontos. O webinar de hoje tem como objetivo dar-vos a conhecer esses pontos principais e ajudar-vos a ter um primeiro enquadramento, um primeiro contacto com esta legislação, para depois poderem evoluir para um segundo estado de maturidade, no sentido de conseguirem ajudar as vossas empresas, as entidades com as quais colaboram, a dar o salto para a conformidade com o RGPD. Começando então a nossa sessão, o regulamento em causa de que vos falo é o regulamento 2016/679, de 27 de abril de 2016. Como percebem, é um regulamento que foi emanado pelas entidades europeias e que tem um âmbito de aplicação muito grande, como iremos ver. Antes disso, dar-vos a nota de que este regulamento surge num contexto específico e muito apropriado para o seu surgimento. Por um lado, porque nos últimos 20 anos assistimos a um boom das novas tecnologias e ao surgimento de um conjunto de novas realidades para as quais a legislação anterior não estava preparada, até porque, à data, essas realidades, essas tecnologias não eram conhecidas e nem eram previsíveis na maioria dos casos. E então houve necessidade de fazer uma atualização legislativa. Por outro lado, uma dificuldade que existia era o facto de os vários países membros da União Europeia terem legislação diferente quanto a esta matéria. E, portanto, houve com este regulamento um esforço de que todos os Estados membros da União Europeia tivessem uma legislação comum e houvesse menos aso a interpretações diferentes e regulações também diferentes da mesma realidade. Há aqui um salto para aquilo que se chama e que se quer construir ao nível europeu, um mercado único digital. E há um terceiro objetivo, o reforço dos direitos dos cidadãos, ou seja, este regulamento quis também dar mais força aos direitos das pessoas singulares e veio estabelecer então regras relativas à proteção dos dados pessoais, ao seu tratamento e à livre circulação desses dados, recuperando aqui um pouquinho a ideia do surgimento da União Europeia, da livre circulação de mercadorias e depois a livre circulação de pessoas. Estamos hoje numa fase em que se fala já da livre circulação dos dados pessoais dentro do espaço europeu. Este regulamento vem então substituir a legislação que anteriormente e que ainda temos em vigor, que é a Diretiva 95/46/CE, que deu origem em Portugal à Lei de Proteção de Dados, a Lei 63/98, e como podem ver é uma legislação, a legislação europeia com mais de 20 anos, a legislação portuguesa que transpôs essa diretiva muito próximo também e, portanto, houve esta necessidade de fazer a atualização legislativa. Este regulamento foi então aprovado em 27 de abril de 2016, após quase 5 anos de negociações em que estiveram todos os Estados-membros
e cerca de 4.000 adendas depois, ou seja, ao texto inicial foram feitas cerca de 4.000 adendas. Por aí já conseguem perceber a complexidade que este regulamento tem e o impacto também que ele vai trazer. Quanto à sua aplicação, neste momento, apesar de estar já em vigor, ainda não é aplicável, continuando até 25 de maio de 2018 a vigorar a Lei de Proteção de Dados em Portugal. Portanto, atualmente regemos-nos ainda por essa lei, mas temos que preparar as nossas empresas e as nossas instituições para esta nova legislação e o impacto é ainda bastante alargado. Ao nível da aplicação no espaço, este regulamento aplica-se aos responsáveis pelo tratamento de dados pessoais ou subcontratantes que estejam situados no território da União Europeia, quer esse tratamento de dados seja feito fora ou dentro da União Europeia, mas também aos responsáveis pelo tratamento de dados pessoais ou subcontratados que, não estando estabelecidos no território da União Europeia, se fizerem tratamento de dados de pessoas residentes no território da União Europeia, então, nesse caso, será aplicável este regulamento se o tratamento efetuado se destinar a fazer oferta de bens ou serviços a esses titulares, se fizer o controlo do comportamento desses titulares na União Europeia ou se por força do direito internacional público também for aplicável este regulamento. Dando-vos um exemplo, imaginem uma empresa americana, ou seja, sediada nos Estados Unidos, fora do espaço europeu, se fizer tratamento de dados de pessoas residentes em Portugal, e se esse tratamento se destinar a fazer oferta de bens e serviços aos residentes em Portugal, serão abrangidos também por este regulamento. Portanto, o âmbito de aplicação pode ser bastante extenso. Podemos falar naquilo que eu habitualmente chamo aqui a uma mudança de paradigma. Passamos da heterorregulação à autorregulação. E o que é que quero dizer com isso? Antes, nós tínhamos um modelo, então, da heterorregulação em que, se uma empresa decidisse fazer o tratamento ou recolha de dados pessoais, fosse dos seus colaboradores, fosse dos seus fornecedores ou qualquer outra pessoa singular com a qual se relacionasse, clientes, por exemplo, era obrigatória a notificação à Comissão Nacional de Proteção de Dados previamente a essa recolha e tratamento. Isto resultante da obrigação do artigo 27 da Lei de Proteção de Dados. Era o caso de quando decidíamos instalar um sistema de videovigilância na nossa empresa ou efetuar um controle de utilização do telefone, do correio eletrónico no local de trabalho, ou também um controle de dados biométricos, por exemplo, os dados de acesso ou os controles de acesso à empresa ou à instituição através da impressão digital ou da íris ocular. Ou num conjunto de outras situações, como, por exemplo, a geolocalização de viaturas no contexto laboral. Antes de começarmos a fazer esse tratamento, essa recolha, obrigava-nos a lei a notificar a Comissão Nacional de Proteção de Dados. Assim como qualquer alteração que ocorressem a essa recolha ou tratamento que a empresa estivesse a fazer, tinha também de ser notificada a esta entidade. Com o novo regulamento, é eliminada essa obrigatoriedade de notificação prévia à Comissão Nacional de Proteção de Dados. E se, por um lado, podemos dizer que houve aqui uma desburocratização deste processo e eliminar uma fase burocrática e administrativa, por outro lado, houve aqui uma maior responsabilização das entidades. Isto porque, ao fazer este pedido prévio à CNPD, eu estava também com isso a conseguir um aval, uma decisão de conformidade, nos casos em que eu dava as garantias para esse tratamento e recolha, por uma entidade externa e por uma entidade que era ela própria a entidade fiscalizadora. E, portanto, se me dizia que estava conforme,
eu podia estar tranquilizada. Desta forma, são as próprias entidades que vão ter que assegurar que estão em conformidade com o regulamento, com o RGPD. E, portanto, há aqui um conjunto de obrigações, como podem ver alguns exemplos no vosso ecrã, que terão de ser ou terão de passar a ser asseguradas pelas entidades, pelas empresas, caso ainda não tenham sido feitas. Uma delas é, por exemplo, descrever todas internamente as macro e micro operações de tratamento de dados, ou seja, todos os processos internos de uma empresa que impliquem recolha e tratamento de dados têm de estar sistematizadas e descritas, porque no âmbito de uma inspeção a CNPD poderá solicitar esse arquivo, esse repositório. Por outro lado, fala-se neste modelo de autorregulação numa inversão do ónus da prova, ou seja, se antes era a pessoa ou a entidade que tinha de demonstrar que uma determinada empresa ou entidade estava a usar ilicitamente os seus dados pessoais, com a entrada em vigor do novo regulamento, será a empresa que tem de provar que nada fez de errado, que todo o tratamento que está a fazer está em conformidade com o RGPD. E daí se fala numa responsabilidade demonstrada. Um ponto que tem sido muito falado e que tem sido o sinal sonoro que desperta a nossa atenção para este tema é o agravamento do quadro sancionatório. De uma forma muito simplificada, atualmente, e com a legislação que ainda temos em vigor, a coima máxima em caso de infração da legislação não vai além dos 30 mil euros. Com o novo regulamento, a coima máxima poderá chegar aos 20 milhões de euros, ou até 4% do volume de negócios anual da empresa a nível mundial, consoante aquele que for mais elevado. Portanto, estamos aqui a falar de uma mudança muito significativa e que pode ter um impacto considerável para as empresas. Em alguns casos, pode evitar a continuidade ou o fecho da empresa, e daí a necessidade de estarmos alertados para estes temas. Um tópico em que o regulamento deu bastante ênfase, as exigências relativamente ao consentimento. Podemos dizer, de uma forma abreviada, que o consentimento tácito passou a ser considerado ilícito, ou seja, quando entrar em vigor no próximo 25 de maio de 2018 este regulamento, não é possível já fazer-se ou obter-se um consentimento tácito. Por exemplo, quando tem a situação em que estão a navegar num determinado site e vos é dito que, ao permanecer neste site, está a dar o consentimento para ser recolhido os seus dados, as suas preferências. Isso é um consentimento tácito e, portanto, vai ser considerado ilícito. Para que o consentimento seja válido, as empresas têm de garantir estas 5 indicações. Têm de conseguir demonstrar que foi um consentimento dado de forma livre, de forma informada, ou seja, que a pessoa que está a dar o consentimento tenha percebido que dados é que lhe vão ser recolhidos, por quem, para quê e durante quanto tempo, ou pelo menos os critérios de durabilidade daqueles dados no meu sistema. Tem de ser específico, ou seja, tem que ser informado de quais ou qual as finalidades concretas para a qual está a ser feita a recolha e o tratamento. Não pode ser um consentimento genérico e tem de ser um consentimento expresso com um ato positivo que demonstre. Ainda é obrigatória a identificação da legislação que está a sustentar aquela recolha ou aquele tratamento que estou a efetuar. Uma outra chamada de atenção: quando se tratarem de menores, é necessário fazer uma validação da sua idade. Isto porque, se for um menor de 16 anos, considera o regulamento que ele não pode prestar o seu consentimento para tratamento de dados em serviços online. Portanto, se eu estiver a oferecer serviços online,
tenho de fazer a validação da idade da pessoa que está a aceder e, se for um menor de 16 anos, terá de ter o consentimento prestado por quem exerce as responsabilidades parentais. Em regra, os pais, mas poderá não ser. No caso dos jovens entre 13 e 16 anos, o regulamento deixou espaço para que cada um dos Estados-membros possa legislar e fazer o seu enquadramento. Portanto, Portugal e todos os outros Estados-membros irão ainda aprovar a legislação para fazer o enquadramento dos jovens nesta faixa etária. Um ponto muito importante também é o reforço dos direitos dos titulares, que, por sua vez, implicam obrigações do lado das empresas e das entidades. Como vos disse, esta sessão é uma sessão de enquadramento e não vamos conseguir ver cada um destes direitos, mas, de uma forma simples, podemos dizer que houve aqui um conjunto de direitos que já tínhamos, mas que foram readaptados ao ambiente digital e, por isso, há quem fale hoje em novos direitos. E, portanto, os direitos que têm uma maior importância de todos aqueles que puderam ver é este direito à portabilidade e o direito ao apagamento. O direito à portabilidade, de uma forma simplificada, é o facto de um titular de dados poder solicitar a uma entidade que transfira os dados que tem meus para uma outra entidade. Imaginem que eu estou a fazer um tratamento médico numa determinada clínica, mas me foi indicado um especialista numa outra clínica. Mas para isso eu quero que ele tenha acesso a todos os dados que eu já tenho da primeira clínica e, portanto, com a entrada em vigor deste novo regulamento, eu vou poder pedir à primeira clínica que faça então a portabilidade de todos os meus dados clínicos para a segunda clínica na qual eu vou agora passar a receber tratamento. E, portanto, as empresas têm que estar preparadas para conseguirem dar efetividade a este direito se um dos seus utentes, um dos seus clientes o solicitar. Por outro lado, existe também aqui o direito ao apagamento, que é, ou o direito a ser esquecido, que é, no fundo, o direito que o titular dos dados tem em solicitar o apagamento de todos os seus dados pessoais. Ou seja, imaginem que eu trabalhei para uma determinada entidade, mas saí e agora não quero que os meus dados pessoais fiquem lá espalhados, ou seja, que o nome dos meus filhos, do cônjuge, eventualmente se existir, o meu estado civil, o meu nível remuneratório continue a estar na posse da entidade para a qual trabalhei. Posso solicitar o apagamento desses dados pessoais. No entanto, como vos digo aí no final deste slide, este não é um direito absoluto, ou seja, há situações em que, mesmo sendo solicitado o apagamento, a empresa ou a entidade pode não estar autorizada a fazê-lo de forma completa. Imaginem, no meu exemplo, eu pedi o apagamento à entidade que foi minha entidade empregadora, mas ela tem um conjunto de obrigações para com a Segurança Social, para com a autoridade tributária, onde usou os meus dados. Por exemplo, quando enviou as DMRs, quando enviou as declarações de rendimentos e tem por obrigação legal de manter esses dados durante um período determinado de tempo. Portanto, eu não posso pedir esse apagamento quando a empresa tem ainda estas obrigações por cumprir. Portanto, há aqui um conjunto de situações fronteira que as empresas vão ter que também de conseguir identificar e perceber o que é que podem e o que é que não podem fazer. Um conceito que ganhou uma relevância importante é o conceito do Privacy by Design e Privacy by Default, que, de uma forma, traduzindo para português, aproxima-se deste conceito, que é a proteção de dados desde a concepção e por omissão. Ou seja, quando eu estou na fase de concepção de um produto ou de um serviço que a minha empresa ou entidade quer prestar, ou quando estou a fazer o tratamento de dados,
tenho de adotar um conjunto de medidas técnicas, mas também organizativas, que garantam o cumprimento destas obrigações. E, por exemplo, terei de verificar se as minhas técnicas de encriptação de dados, de pseudonimização, são aquelas que me dão maior garantia de que não vou perder aqueles dados se tiver um ataque informático. Como sabem, os ataques informáticos têm vindo cada vez a ser maiores e mais violentos e, portanto, as empresas e as entidades têm de garantir que, mediante um ataque desse tipo, não irão perder os dados dos seus clientes, fornecedores, utentes, inclusivamente dos seus colaboradores. Ligado a este tema, temos aqui um princípio muito importante, que é o princípio da minimização de dados e proporcionalidade, e significa isso que só devem ser recolhidos e tratados os dados que forem adequados e pertinentes, atendendo à finalidade que eu quero prosseguir, não mais que esses, ou seja, ainda que eu possa recolher todos os dados pessoais de uma pessoa e ela me autorize a fazê-lo, eu não devo fazer isso, a menos que sejam dados necessários para a finalidade que eu estou a tratar. Caso não sejam, devo recolher e tratar apenas aqueles de que necessito. E esse tratamento e essa recolha deve ser apenas pelo prazo necessário, não ad eterno, não para sempre. Uma nota ainda, um outro tema que as empresas terão de explorar, o tratamento de data breaches, ou seja, os incidentes de violação de dados pessoais. Como ainda agora vos dizia, os ataques informáticos têm sido cada vez maiores e mais complexos e, por outro lado, podem haver também algumas falhas de segurança mesmo internamente, ou seja, um dos colaboradores pode passar para o exterior documentos confidenciais ou documentos dos quais constem dados pessoais que a empresa utiliza e, portanto, nesses casos estaremos perante um incidente de violação de dados, que pode ser acidental, ou seja, não foi propositado, mas aconteceu essa violação, ou então foi mesmo deliberado, ou seja, houve a intenção de causar esse incidente. Nesses casos, e a partir de maio do próximo ano, sempre que seja detectado um destes incidentes, as empresas, as entidades terão de obrigatoriamente notificar a CNPD da existência dessa falha e com um prazo muito curto, como podem ver. Terá de ser num prazo até 72 horas após o conhecimento. Se a notificação acontecer fora desse prazo, significa que eu vou poder fazer e tenho que fazer essa comunicação, mas já vou ter de justificar os motivos do meu atraso. E, portanto, como veem, esta é uma obrigação que as empresas todas vão ter de cumprir, sejam do setor privado ou do setor público, e, portanto, convém também que comecem já a preparar as vossas entidades para que, chegados a 25 de maio do próximo ano, estejamos já em condições de responder a estas exigências. Poderá ainda ser necessário notificar o próprio titular dos dados que foram violados ou que foram acedidos ilicitamente, se houver risco ou gravidade elevada para os seus direitos fundamentais. E, portanto, aqui terá que ser avaliado casuisticamente, ou seja, caso a caso, se estamos numa situação em que é ou não necessário notificar o titular dos dados. Por outro lado ainda, pode haver a obrigação de o subcontratante notificar o responsável pelo tratamento. Ou seja, imaginem que na minha empresa eu tinha uma outra empresa que me prestava um serviço de consultoria e quem detectou essa falha foi a empresa subcontratada. Ela terá obrigatoriamente de notificar a empresa para a qual está a trabalhar para darem o devido seguimento.
Esta é uma sigla de que vão ouvir falar muito, os PIA, ou os Privacy Impact Assessments, que em português são as avaliações de impacto, que são, no fundo, análises destinadas a identificar e a minimizar os potenciais riscos de não cumprimento destas disposições legais. Ou seja, as entidades vão ter de ter esta preocupação e fazer estes estudos, estas avaliações. Em alguns casos, o regulamento diz-nos que é mesmo obrigatória a sua realização. Noutros casos, não sendo obrigatória, será sempre recomendada porque é uma forma de as empresas demonstrarem a sua responsabilidade nesta área e de demonstrarem que têm preocupações nesta área e o que pode ser determinante, no caso de ser verificada uma infração, é determinante no enquadramento ao nível das coimas. Uma coisa é uma empresa que nunca se preocupou com estas temáticas, outra bem diferente são empresas que, apesar de detectada uma falha, fizeram um conjunto de operações, de iniciativas, no sentido de se adaptar e de dar cumprimento ao RGPD. Há ainda um conjunto de elementos mínimos obrigatórios nesta avaliação, que hoje não teremos tempo para abordar, mas deixar-vos esse alerta. Ou seja, sempre que seja feito um PIA, há um conteúdo mínimo obrigatório a respeitar para que ele seja considerado válido e útil. Um ponto também com bastante importância é a subcontratação regulada, ou seja, os casos em que eu subcontrato entidades ou pessoas para me prestarem um serviço ou ou fornecerem um bem, mas no qual estão algum tempo comigo a entidade, passou a ter regras bastante mais apertadas. Ou seja, imaginem que eu sou uma produtora de software e quero que uma outra empresa venha a ajudar-me no desenvolvimento desse produto. É uma empresa que estou a subcontratar e só posso recorrer a essa entidade se ela me der garantias suficientes de que executa medidas técnicas e organizativas que estão adequadas a este regulamento. Ou seja, eu vou ter a preocupação acrescida de perceber se o meu parceiro de negócio cumpre ou não me dá ou não estas garantias. Caso não dê, eu devo abster-me de o contratar, sob pena de eu assumir o risco que ele está a trazer para dentro da minha entidade ou da minha instituição. Por outro lado, se eu recorrer então ao subcontratante, ele não pode subcontratar um outro sem a minha prévia autorização. Portanto, há aqui também uma responsabilização das empresas subcontratadas que assumem o compromisso de serem elas a prestarem o serviço e não pedirem a um terceiro sem que o primeiro tenha desse conhecimento e tenha autorizado. Por último, e nesta sessão, conseguimos de uma forma transversal percorrer quase todos os pontos de maior relevância deste regulamento, ainda que de uma forma abreviada, porque o tempo que tínhamos hoje disponível não era muito, mas uma figura que vai ganhar muita importância com este regulamento é a figura do encarregado de proteção de dados, ou DPO. Este DPO vai passar a ser uma espécie de guardião da conformidade com este regulamento, mas também com toda a outra legislação que se relaciona com a proteção de dados pessoais, e há alguns casos em que é mesmo obrigatória a designação de um DPO, ou seja, há situações em que as empresas ou as entidades vão ter mesmo de designar uma pessoa que desempenha esta função em exclusivo ou em cumulação com outras funções que tenha já dentro da empresa. Se o tratamento for efetuado por uma autoridade ou organismo público, excepcionando aqui os tribunais no exercício da função jurisdicional, nesses casos é sempre obrigatória a designação do DPO. Mas há outras situações em que teremos de o fazer, que é quando as atividades principais do responsável do tratamento ou subcontratante forem
operações de tratamento que me obriguem a ter um controle regular sobre os titulares de dados. Ou se as atividades principais do responsável pelo tratamento consistirem em operações de tratamento de dados em grande escala e se referirem às categorias especiais de dados que estão designadas no artigo 9 do RGPD, ou se tratarem condenações penais e infrações, tal como vêm descritas no artigo 10º. Em jeito de conclusão, qual é que poderá ser o perfil deste DPO? Ou seja, que pessoa que eu devo escolher para ser o DPO da minha entidade? Terão de ser, então, uma pessoa ou uma equipa de pessoas, aí ficará à consideração das entidades, que tenham conhecimentos especializados no domínio do direito, claro está, no direito ligado a esta parte de proteção de dados, legislação sobre segurança, privacidade de dados pessoais, mas que tenha ainda conhecimento das próprias práticas de proteção de dados, ou seja, que conheça quais as práticas adequadas para fazer essa proteção. Por outro lado, tem que ser alguém que tenha uma forte ligação com os vários departamentos da empresa, porque isto é uma área, ou melhor, são obrigações que tocam todas as áreas da empresa, não apenas a informática interna, não apenas um determinado produto, passa pelos RH, pelo departamento financeiro, pelo departamento jurídico, pela própria administração ou gerência, todos que têm que estar em alinhamento para que, como eu vos dizia, há medidas técnicas a serem implementadas, mas muitas delas são também organizacionais, ou seja, os colaboradores, eles próprios têm que estar familiarizados com esta temática para que eles não sejam a própria causa dos incidentes de violação de dados. Tem de ter capacidade de negociação e estará obrigado ao dever de sigilo e confidencialidade e reporta diretamente à administração ao mais alto nível. Age de forma independente, ou seja, não pode ser condicionado na forma como faz o seu trabalho, ou seja, quando faz um PIA, não pode ser-lhe dito que existe aqui este risco, mas omite isso no teu relatório, ok? Um DPO tem que detectou a falha, tem que a reportar para que o seu trabalho fique bem feito. Estamos, como podem ver, em tempos de mudança, ou seja, em tempos que são bastante exigentes para as empresas, para as instituições, mas estes tempos de mudança podem ser também tempos de oportunidades e tempos de sermos aqui diferenciadores. Este regulamento pode trazer consigo oportunidades e fazer uma segmentação de mercado e, portanto, cumprir estas obrigatoriedades, conhecê-las a fundo e executá-las, podem dar-me vantagem mediante ao meu concorrente e no meu setor de atuação. Portanto, é algo que merece a nossa atenção, é algo para o qual devemos estar consciencializados.